O vídeo a seguir foi criado pelo Grupo 3, que é composto por Fernanda Pimentel, Sara Cardoso, Silvia Franco e Cirlei Pereira. Hoje falaremos o conceito de empresário, encontrado no artigo 966 ao artigo 971 do Código Civil e sua caracterização legal. O direito de empresa, ou direito empresarial, era usado antigamente no direito comercial, mas hoje não temos mais essa terminologia, embora o Código Comercial ainda esteja em vigor, sendo relacionado somente à parte dos marítimos. Ocorreu-se uma mudança em 2002, quando foi implantado o direito de empresa. Devido a isso, precisamos realizar a seguinte pergunta: o que é empresa? Empresa é uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. No Código Civil, a partir do artigo 966, vamos encontrar o conceito de empresário, entender o que é empresa e quem não é empresário. O direito de empresa está no livro 2 do Código Civil e o primeiro tema é sobre o empresário. Neste capítulo, vamos ter a caracterização e a inscrição do empresário. O que vem a ser o empresário? De acordo com o artigo 966, a definição é: considera-se empresário quem exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Quando falamos em atividade, precisamos entender que atividade é igual a empresa, ou seja, a empresa é a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços, e quem exerce a empresa é o empresário, porque ele exerce profissionalmente. Vamos a um exemplo. O mecânico, ele pode ser considerado empresário? Se ele exercer essa atividade econômica organizada, lembrando que quando falamos em organização, temos 4 fatores de produção que é capital, mão de obra, insumo, que é a matéria utilizada, ou tecnologia. Então, se ele está dentro desses 4 requisitos, ele produz um serviço e sim, nesse caso, ele é considerado um empresário. Agora, quem não é empresário? O artigo 966, parágrafo único, diz que não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, literária e artística. Podemos citar alguns exemplos como: intelectual seria médicos, advogados, enfermeiros; literária, escritores; artística, os cantores. Ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento da empresa, ou seja, o parágrafo único é uma exceção do artigo 966, pois, se tiver uma outra atividade, ele pode ser considerado empresário. Nesse caso, temos como exemplo o veterinário. O veterinário, em si, não é considerado empresário, mas, se ele criar um vínculo onde pode realizar banho e tosa, vender ração, automaticamente ele começa a ter outros elementos, se caracterizando assim um empresário. O artigo 967 traz que é obrigatório a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantil da respectiva sede antes do início de suas atividades, que é realizado na junta comercial. Significa que o empresário não pode começar a trabalhar sem se registrar. Caso isso aconteça, ele estará agindo de maneira irregular. Se o empresário não realizar esse registro, será vetado de solicitar recuperação judicial ou extrajudicial para si ou falência de outro empresário. O registro na junta comercial é o pré-requisito para a validação dos documentos de constituição da sociedade. Caso não seja formalizado de acordo com a lei, poderá incorrer em crime previsto na lei de falência, além de ficar desprovido de eficácia probatória, sendo caracterizado de responsabilidade solitária e ilimitada de todos os sócios pelas obrigações legais da empresa. Sobre o exercício da atividade empresarial no Brasil, tem um pressuposto para que ela seja desempenhada, o chamado Registro Público de Empresas Mercantis, que é feito na junta comercial. Assim como normatiza a Lei 8.934, as juntas comerciais
são existentes em cada estado, ou seja, 27 juntas comerciais, e ainda o Distrito Federal dispõe de mais uma, conforme o artigo 5º desta lei. As juntas comerciais são subordinadas a um órgão federal que está ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o qual não tem o poder de execução fiscal. O Departamento Nacional de Registro do Comércio, DNRC, é um órgão de normalização, disciplina e controle do registro mercantil e tem sua competência prevista no artigo 4º da Lei 8.934/94. No artigo 968, iremos encontrar quais são as exigências para que o empresário faça o requerimento na junta comercial. Ele precisa apresentar nome, nacionalidade, domicílio, estado civil, caso casado, o regime de bens, firma. É válido lembrar que a firma é o nome com respectiva assinatura autógrafa que poderá ser substituída pela assinatura autenticada com certificação digital ou meio equivalente que comprove sua autenticidade. Capital, que é o valor do investimento, objeto e a sede da empresa. Parágrafo 1º. Com essas indicações estabelecidas neste artigo, a inscrição será tomada por termo no livro próprio de registro público das empresas mercantis e obedecerá ao número de ordem contínuo para todos os empresários inscritos. Parágrafo 2º. As margens da inscrição e com as formalidades serão averbadas quaisquer modificações nelas ocorrentes. Parágrafo 3º. Caso venha a admitir sócios, o empresário individual poderá solicitar ao Registro Público de Empresas Mercantis a transformação de seu registro de empresário para registro de sociedade empresária, observado no que couber o dispositivo nos artigos 1113 a 1115 deste Código, incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008. Aqui, abriremos um parêntese, pois quando falamos em empresário, é importante lembrar que existem 3 espécies: empresário individual, sociedade empresária, empresa individual de responsabilidade limitada. O empresário individual atua no próprio nome utilizando o CPF, mas é necessário que ele também tenha o CNPJ para a emissão de notas fiscais com validade na economia em que exerce no mercado. Quando o mesmo adquire o CNPJ, ele não se transforma em pessoa jurídica, mas se equipara a uma pessoa jurídica. Parágrafo 4º. O processo de abertura, registro, alteração e baixa do microempreendedor individual, de que trata o artigo 18-A da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como qualquer exigência para o início de seu funcionamento, deverão ter trâmite especial e simplificado, preferentemente eletrônico, opcional para o empreendedor, na forma a ser disciplinada pelo Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização das Empresas e Negócios, que se trata o inciso 3 do artigo 2 da mesma lei, incluído pela Lei 12.470, de 2011. Parágrafo 5º. Para fins do dispositivo no parágrafo 4º, poderão ser dispensados o uso da firma com a respectiva assinatura autógrafa, o capital, requerimentos, demais assinaturas, informações relativas à nacionalidade, estado civil e regime de bens, bem como remessa de documentos na forma estabelecida pelo CGSIM, incluído pela Lei 12.470 de 2011. No artigo 969, o empresário que instituir sucursal, filial ou agência em lugar sujeito à jurisdição de outro registro público de empresas mercantis, neste deverá também inscrevê-la como a prova de inscrição originária. No decorrer do parágrafo único, em qualquer caso, a constituição de estabelecimento secundário deverá ser averbado no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede. Artigo 970.
A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário quanto à inscrição e os efeitos daí recorrentes. No Brasil, é de conhecimento que a legislação considera agricultura, pecuária, extrativismo, piscicultura, extração, exploração vegetal e animal como atividade rural. Sendo assim, essas atividades devem ser exercidas por um agente econômico, considerado empresário, que ocupa um dos polos da relação jurídica entre Estado e o particular. Nos termos do ordenamento jurídico brasileiro, o empreendedor rural e o pequeno produtor possuem características próprias e parcialmente semelhantes, as quais possibilitam algumas vantagens em uma comparação aos demais empresários, como, por exemplo, o seu registro na junta comercial. E finalizamos com o artigo 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode observar as formalidades de que tratam o artigo 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois do inscrito, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro. Obrigada e espero que todos tenham compreendido nossa forma de explicação e o conteúdo. Até uma próxima!